Dia das Mães começou diferente. Era 10 de maio de 2020. O marido e as filhas não estavam em casa. Suzanne estava sozinha. Barry, o marido, alegou ter um trabalho em uma cidade a cerca de 3 horas de distância, enquanto as filhas estavam acampando. O plano era que todos voltassem para casa à noite para comemorarem juntos. Mas essa comemoração nunca aconteceu. A reviravolta desse caso veio através de uma caneta, um objeto simples, mas que mudaria completamente o rumo da investigação, revelando um segredo que ninguém poderia imaginar. Voltando um pouco na cronologia do tempo, naquele domingo, Dia das Mães, por volta das 4:30 da manhã, Barry Morphew levantou da cama, tomou um banho, se vestiu e entrou em sua caminhonete, seguindo para um trabalho nos arredores de Denver, a cerca de 3 horas de distância. Eram 5 horas da manhã quando ele saiu de casa, deixando Suzanne adormecida na cama. A noite anterior havia sido boa. Eles haviam jantado, tiveram um momento íntimo e foram dormir cedo. Mais tarde, Barry fez uma pausa no trabalho e enviou uma mensagem desejando feliz Dia das Mães para Suzanne, mas ela não respondeu. Ele entrou em contato com as filhas e soube que elas também não conseguiam falar com a mãe. Barry pediu às filhas para ligarem aos vizinhos para verificar se estava tudo bem. Talvez Suzanne tivesse saído para pedalar, como fazia com frequência. Por volta das 17 horas, o vizinho ligou de volta informando que Suzanne não estava em casa. O portão da garagem estava aberto e seu carro estava lá, embora a bicicleta e o capacete não estivessem. Barry pediu ao vizinho para chamar a polícia enquanto ele voltava para casa. Os investigadores chegaram na casa dos Morphew e começaram as buscas. Pouco tempo depois, encontraram a bicicleta de Suzanne no fundo de um barranco, não muito longe da casa. No começo, foi levantada a hipótese de um acidente. Porém, a cena apresentava algumas inconsistências. Não havia sinal de frenagem, nem danos que pudessem ser comparados com uma queda, nem indícios de luta ou vegetação danificada. Para os investigadores, aquilo parecia ter sido montado. 2 dias após o desaparecimento, uma recompensa de $100.000 foi oferecida por informações que levassem ao paradeiro de Suzanne. Isso levantou uma questão curiosa. Por que uma recompensa tão alta tão rapidamente? Para muitos, parecia que desde o começo já havia suspeitas de algo mais do que um simples desaparecimento. A teoria de um possível sequestro começou a circular, enquanto Barry fazia um apelo público pedindo ajuda para trazer Suzanne de volta. Eventualmente, a casa dos Morphew foi interditada e uma busca minuciosa teve início dentro e ao redor da residência. Algo que deveria ter sido feito no dia do desaparecimento, mas não foi. Barry sugeriu que Susan poderia estar em um condomínio de trailers que ficava perto de sua casa. Segundo ele, naquele lugar havia pessoas estranhas e que possivelmente alguém dali teria sequestrado a esposa e a estaria mantendo em cativeiro. A velha tática de vamos culpar os pobres e imigrantes. Embora nesse mesmo condomínio de trailers morassem vários funcionários da empresa de paisagismo dele. Outra suposição de Barry era de que Suzanne poderia ter sido atacada por um leão da montanha. Algo que, embora muito raro, não era impossível naquela região. No entanto, não havia sinais de um ataque. Além do mais, os cães farejadores não detectaram o cheiro de Suzanne. Foi então que a polícia recebeu uma ligação. Mary Branson, uma moradora local, contou que na noite do dia 9, ela havia sido acordada no meio da madrugada com um barulho muito forte de construção, como se estivessem misturando concreto. O barulho era tão alto que ela não conseguia dormir e então resolveu vestir um roupão e saiu para fora para reclamar. Como estava escuro, ela não conseguiu ver o rosto de ninguém, apenas gritou para que eles parassem com o barulho e desligassem o caminhão. Caso contrário, ela ligaria para a polícia. Segundo Mary, o barulho durou cerca de meia hora. Depois, quando a polícia foi pesquisar, descobriram que a casa ao lado da residência de Mary Branson era uma obra que a empresa de Barry estava trabalhando. Para a surpresa dos policiais, uma área inteira do pátio havia sido concretado na madrugada de sábado para domingo, dia em que a vizinha ouviu o barulho e o dia em que Suzanne desapareceu. O FBI foi envolvido no caso e uma equipe de perícia foi contratada para quebrar toda a área de concreto e procurar evidências. Durante 3 dias, policiais cavaram ao redor da propriedade e abriram o concreto inteiro, mas nada foi encontrado.
Em 15 de maio, voluntários que trabalhavam nas buscas encontraram o capacete e alguns pertences de Suzanne. O que chamou a atenção dos policiais foi que o local onde esses pertences foram encontrados já havia sido vasculhado 2 vezes. O capacete de Suzanne não apresentava sinais de sangue e, surpreendentemente, nenhuma impressão digital. Para a polícia, aquilo significava claramente uma evidência plantada. Cerca de 10 dias após o desaparecimento, uma descoberta inusitada mudou completamente o rumo da investigação. No quarto do casal, foi encontrado um objeto peculiar, uma caneta. Não uma caneta qualquer, mas uma caneta espiã. O dispositivo, que parecia uma caneta normal, na verdade, gravava áudio. Suzanne havia colocado o objeto casualmente entre outras coisas. Uma vez que alguém começava a falar perto dele, ele começava a gravar em alta definição até a voz parar. Essa gravação ia remotamente para uma nuvem ou podia ser transferida via USB para um computador. A pessoa que estava sendo espionada, no caso Barry, não desconfiou que aquilo era um gravador. Suzanne havia comprado o dispositivo com o objetivo de registrar possíveis provas de uma traição por parte do marido. Porém, o resultado foi o contrário do esperado. As gravações revelaram que quem estava tendo um caso extraconjugal era a própria Suzanne. Para entender como Suzanne chegou ao ponto de precisar esconder uma caneta espiã no próprio quarto, precisamos voltar para Indiana, onde tudo começou como um conto de fadas. Suzanne nasceu na cidade de Alexandria, no estado de Indiana. Seus pais possuíam um restaurante e uma fazenda produtora de pinheiros de Natal, o que fez com que eles ficassem conhecidos na região. Eles representavam a família cristã perfeita, praticamente saída de um cartão natalino. Todos descreviam Suzanne como uma menina doce e carinhosa. Ela gostava de cantar e fazia parte do coral da igreja e do colégio. Suzanne e seus irmãos frequentaram a mesma escola que seus pais, a Alexandria Monroe High School, e foi lá, em 1988, que ela conheceu Barry Morphew. Barry vinha de uma família rica, influente e também muito religiosa. Ele e seus pais frequentavam a igreja batista local e todos os conheciam. Além de rico, inteligente e popular, Barry era dono de uma aparência atlética. Ele praticava musculação, jogava futebol americano, basquete, mas se destacava mesmo no beisebol. Ele e Suzanne namoraram durante todo o período do ensino médio. Depois de se formar, Suzanne foi para a universidade estudar pedagogia, e Barry continuou jogando beisebol até que um problema no joelho interrompeu sua carreira. Ele decidiu abandonar o esporte e foi também para a faculdade, a mesma que Suzanne, onde se formou em horticultura. Os dois formavam um bonito casal e chamavam atenção por onde passavam. Em 1994, eles se casaram na Igreja Batista. Barry montou uma empresa de paisagismo e Suzanne passou a dar aulas na escola primária. Eles tiveram 2 filhas, Mallory e Macy, e levavam uma vida perfeita em Indiana, até que Suzanne foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Ela venceu o câncer 2 vezes e, em 2018, a família se mudou para o Colorado para ficar perto da filha mais velha, que tinha sido aceita na universidade de lá. Eles colocaram a casa que moravam em Indiana à venda por $895 mil e atravessaram o país, escolhendo a pequena e charmosa cidade de Salida para chamar de casa. A cidade era um ponto turístico para quem gostava de aventura, trilhas, águas termais e possuía restaurantes de alto nível. Como era uma cidade cara para se viver, havia poucos moradores e as casas ficavam em terrenos extensos ao longo da montanha. Barry e Suzanne compraram uma propriedade de aproximadamente 7 acres, com uma bela casa por $1.560.000, sem terem ainda vendido a casa de Indiana. O lugar era considerado seguro, tanto que as pessoas não se preocupavam em trancar as portas. De acordo com o departamento policial local, o bairro onde eles moravam havia passado um total de 14 anos sem uma única ocorrência. Nenhum problema de furto, assalto, sequestro, nada. Suzanne deixou o trabalho como professora e passou a cuidar da casa e a se dedicar mais à igreja. Ela começou a praticar esportes, incluindo mountain bike, que se tornou um novo hobby. Barry abriu uma empresa de paisagismo a fim de se manter no mesmo ramo de negócios e a administrava de seu escritório em casa, além de viajar constantemente para Denver, que ficava a 3 horas de Salida.
Sua empresa tinha projetos espalhados por várias cidades próximas, e quando não estava trabalhando em algum projeto, Barry estava nas montanhas caçando, pescando com os amigos ou atuando como bombeiro voluntário. As filhas estavam sempre envolvidas com a vida acadêmica, com amigos e namorados. 2 vezes por ano, a família viajava de férias e os 4 mantinham suas contas nas redes sociais bem ativas. O Facebook de Suzanne era atualizado todos os dias com inúmeras fotos dela com Barry e com as filhas. Tudo parecia perfeito. O que eles não sabiam era que aquela realidade estava prestes a mudar. No início de 2019, Suzanne recebeu a triste e desafiadora notícia de que o linfoma de Hodgkin, que ela acreditava estar em remissão, havia voltado. Suzanne voltou a fazer tratamento, encontrando apoio nas filhas e nas novas amizades. No dia 10 de outubro daquele ano, ela completou sua última sessão de quimioterapia como parte da segunda batalha contra o linfoma e estava feliz, querendo celebrar a vida plenamente. Nesse período, porém, Barry, que sempre reservava os domingos para a igreja e para a família, começou a mudar de comportamento. Ele passou a se trancar no escritório após a missa, e isso acabou virando uma rotina. Com o marido cada vez mais distante, Suzanne passou a fazer muitas coisas sozinha, inclusive viajar sem ele. Nas redes sociais, os sorrisos continuavam, mas fora das câmeras, a vida perfeita começava a desmoronar. 2 dias antes de desaparecer, Suzanne ligou para a irmã Melinda, revelando sentimentos profundos de frustração. Ela relatou abuso emocional e físico, disse que estava sentindo medo do marido, que a situação entre eles estava tensa. Barry estava mais estressado que o normal, e tinha coisas que ela precisava pôr para fora, mas não por telefone. Depois, em seu depoimento, a irmã de Suzanne disse à polícia que Barry era do tipo 2 caras. Quem não o conhecia muito bem o achava um cara simpático, família, amoroso e voltado a Deus. Porém, quem convivia mais de perto sabia que ele era egocêntrico, manipulador, frio e não só materialista, mas também ganancioso e não muito ético em seus negócios. Para Melinda, a realidade do casamento da irmã era bem diferente do que eles demonstravam para os outros. Para ela, Susan era muito dependente de Barry, tanto emocionalmente quanto financeiramente, e sentia um peso enorme nas costas quando o assunto era criar as filhas dentro de uma estrutura familiar e financeira estável. Melinda ainda disse que achou estranho as sobrinhas terem viajado justamente naquele final de semana, algo que elas não costumavam fazer. Além do mais, o Dia das Mães era uma data importante para Suzanne. Quando os detetives interrogaram Barry pela segunda vez, pediram a ele que descrevesse a noite de sábado, véspera do Dia das Mães. Barry disse que ele e Suzanne tinham jantado em casa e tiveram uma noite maravilhosa juntos. Porém, a melhor amiga de Suzanne garantiu em depoimento que Suzanne e Barry não tinham uma noite maravilhosa há pelo menos 1 ano. Ela mostrou à polícia mensagens de texto em que Suzanne dizia que Barry não aceitava o divórcio e que ele ameaçava tirar a própria vida caso ela o deixasse. Barry ainda fazia chantagem usando as filhas e dinheiro, perguntando como Suzanne se sustentaria caso ela precisasse pagar pelo tratamento de câncer. No entanto, apesar de saber muito sobre a vida íntima do casal, a amiga de Suzanne não sabia sobre o caso amoroso secreto que ela estava tendo. A polícia conseguiu extrair fragmentos de conversas entre Suzanne e o amante através da caneta espiã e descobriu a identidade dele. Jeff Libler, um antigo colega de escola e agora amante, não procurou a polícia. No entanto, ao ser identificado e localizado, ele cooperou com as investigações e forneceu detalhes sobre o relacionamento deles. Segundo Jeff, eles não se viam há muitos anos, até que em setembro de 2018, Suzanne fez uma conta no site LinkedIn e o encontrou. Dali em diante, os dois passaram a se falar quase todos os dias por telefone e também pelo LinkedIn. Ele estava casado, com filhos e morando em Michigan, mas os dois combinaram de se encontrar pessoalmente em fevereiro de 2019, durante uma viagem ao estado da Louisiana. Ao voltarem cada um para sua casa, eles baixaram o WhatsApp e começaram a se falar diariamente. Depois disso, num período de 15 meses, os dois ainda se encontraram mais 6 vezes na Flórida, em Michigan, Indiana e no Texas. Suzanne planejava se separar de Barry para se casar com ele,
depois que ele também se separasse da esposa. Jeff tinha certeza que Barry não sabia do relacionamento deles. Caso contrário, Barry teria ido tirar satisfação pessoalmente com ele em Michigan. Mas a polícia acreditava que Barry havia descoberto sobre o caso amoroso secreto de Suzanne no dia do seu desaparecimento, no momento em que ela enviava a selfie para o amante. Mais de um ano se passou e em abril de 2021, Barry vendeu a casa da família no Colorado por $1.700.000, indo morar com a filha mais nova em um imóvel alugado. Foi logo após essa mudança que as autoridades acreditaram ter provas suficientes, embora todas circunstanciais, para efetuar uma prisão. Barry Morfield foi detido próximo a seu apartamento e acusado de 3 crimes: homicídio de primeiro grau, destruição de provas e fraude contra o governo. Essa última acusação foi incluída porque Barry usou o título de eleitor de Suzanne para votar por ela nas eleições presidenciais, enquanto ela estava desaparecida. No dia 9 de agosto de 2021, foi realizada a audiência preliminar do caso. A promotoria abriu a sessão apresentando em detalhes as evidências que sustentavam o pedido de prisão perpétua. Durante a audiência, o arquivo de mensagens que Suzanne e Jeff trocaram durante o final de semana em que ela desapareceu foi apresentado ao juiz através do telão, assim como a última foto que Suzanne enviou a Jeff na tarde de sábado, enquanto tomava sol nos fundos de sua casa com a legenda: "Adivinha quem finalmente está sozinha?". A foto foi tirada, segundo relatórios de GPS, enquanto Barry havia saído para visitar um cliente e para buscar almoço para os dois. No momento que a foto foi mostrada, as 2 filhas de Suzanne choraram no tribunal. Vários outros detalhes do relacionamento, bem como mensagens de amor, foram apresentadas, assim como uma confirmação de que nudes entre os dois eram trocadas. Porém, essas fotos não foram colocadas no telão em respeito às filhas de Suzanne e à sua privacidade em memória. Através dos dados de celular, GPS e câmeras, uma timeline dos eventos que antecederam o desaparecimento foi apresentada. Segundo os dados, no dia 6 de maio, Suzanne mandou uma mensagem de texto para Barry pedindo o divórcio. Na sexta-feira, dia 8, Barry mandou uma mensagem para Suzanne, dizendo o quanto a amava, e disse que era para ela não se preocupar, pois depois que ele não estivesse mais vivo, ela e as meninas ficariam bem, pois ele já estava cuidando de tudo. No sábado, dia 9, Suzanne e Barry estavam sozinhos em casa. Às 11 horas da manhã de sábado, Barry saiu para encontrar um cliente, e ficou comprovado, segundo o GPS, que quando voltou às 14h03, Suzanne estava mandando uma selfie para Jeff, enquanto tomava sol do lado de fora da casa. Logo após ela enviar essa mensagem, sinais do celular de Barry indicaram que ele estava correndo pelo terreno da propriedade deles. Pelo mapeamento do sinal, parecia que Barry estava perseguindo algo. Às 16h44, o computador de bordo de sua caminhonete registrou várias aberturas de porta do passageiro, das portas de trás e também da porta do motorista. Às 17h25, o motor da caminhonete ligou, deu ré e seguiu adiante. Em seguida, seu telefone foi colocado em modo avião e só voltou ao modo normal às 22h17, quando ele já estava de volta em casa. Às 3h35 da madrugada de domingo, as portas da caminhonete abriram e fecharam novamente. O serviço de celular registrou a localização de Barry, o colocando no local onde a bicicleta de Suzanne foi encontrada. Exatamente às 4h31, ele colocou o telefone novamente em modo avião e às 5h37 pegou a estrada sentido Denver. Às 8h10 da manhã, Barry parou em uma rodoviária de Bloomfield, abriu a porta do passageiro, tirou alguns itens e jogou em uma lixeira. Às 8h25, ele fez a mesma coisa em lixeiras do fundo do Hotel Holiday. Às 8h38, ele entrou no hotel onde havia marcado uma reunião com seus funcionários. Ele saiu do hotel às 9h20 da manhã para um McDonald's, onde jogou mais itens dentro de outra lixeira. Depois disso, Barry parou no estacionamento de uma loja e passou 40 minutos no estacionamento parado, enquanto jogava mais itens em caçambas de lixo. Então ele voltou ao hotel, trocou de camisa e uma câmera capturou a imagem dele jogando no lixo resíduos de tranquilizantes em forma de dardos usados para a caça. Então ele saiu do hotel e foi até um terreno onde estava participando de uma licitação. Depois de passar 10 minutos no carro, Barry voltou ao hotel e, nesse momento, ele mandou uma mensagem de texto a Suzanne,
desejando um feliz Dia das Mães. Subiu ao quarto mais uma vez, trocou de camisa mais uma vez e fez o check-out. Às 17h55, ele pegou a estrada de volta para casa. Itens dessas lixeiras foram recuperados, e entre eles estavam um rifle de dardos, dardos vazios e uma agulha para injetar tranquilizantes químicos em dardos. Porém, nenhum tranquilizante químico havia sido encontrado nos pertences ou na casa de Barry. A explicação dele para essas evidências foi que ele usava a substância para tranquilizar alces, não para uso de caça, porque era ilegal caçar com tranquilizantes no Colorado, mas para tirar seus chifres e vendê-los. Os registros dele correndo freneticamente em volta do terreno da casa às 14h03 foi o momento em que ele tinha avistado alguns esquilos. Ele estava tentando pegá-los. O abre e fecha das portas da caminhonete era algo normal. Afinal, ele estava se preparando para viajar. O desvio do caminho de Denver, que o levou até o local onde a bicicleta de Suzanne foi encontrada, foi mera coincidência. Ele desviou o caminho porque bem na hora que estava dirigindo para Denver, viu um alce grande e bonito, e resolveu dar a volta com a caminhonete e seguir esse alce para ver onde ele se escondia. Os descartes de lixo, em locais diferentes, haviam sido para evitar pagar para jogar os resíduos de sua empresa em aterros sanitários. Aparentemente, Barry tinha uma explicação plausível para todas as questões levantadas, mas havia uma evidência comprometedora contra ele, que Barry não conseguiu explicar. Durante as primeiras buscas pela casa, os investigadores encontraram a tampinha de um dardo de tranquilizante dentro da secadora junto com as suas roupas lavadas. Barry disse não saber como aquela tampinha tinha ido parar lá. O juiz marcou o julgamento para abril de 2022. A fiança foi estipulada em $3 milhões, mas a advogada de Barry lutou para diminuir a quantia e chegou ao valor de 500 mil, a qual Barry conseguiu pagar com a ajuda de sua família. Ele deixou a prisão ao lado das duas filhas e poucos dias depois apareceu em rede nacional numa entrevista. Ao lado das filhas, ele declarou que amava Suzanne e queria que ela fosse encontrada o quanto antes. As filhas afirmaram que conheciam bem o pai e que sabiam que ele não tinha qualquer envolvimento no desaparecimento da mãe. Todas as atenções estavam voltadas para o caso e para o julgamento, quando uma reviravolta surpreendente aconteceu poucos dias antes do início do julgamento. Os promotores pediram ao juiz para arquivar o caso sem julgamento do mérito, o que significava que eles poderiam apresentar acusações novamente no futuro. Eles queriam mais tempo para procurar pelos restos mortais de Suzanne e admitiram que sem o corpo não tinham o suficiente para obter uma condenação. O juiz concordou. A própria promotora do caso estava sendo investigada por não compartilhar com a defesa evidências possivelmente exculpatórias, entre elas o DNA de 3 criminosos sexuais encontrados no carro, no capacete e na bicicleta de Suzanne. Um erro considerado grave. 3 anos após o desaparecimento de Suzanne, algo enterrado veio à tona, literalmente. O caso, que parecia esquecido, voltou com força total ao escrutínio público. No dia 22 de setembro de 2023, uma ossada foi encontrada enterrada em uma cova rasa, a 1 hora de distância da antiga casa dos Morphew. A polícia estava investigando o desaparecimento de uma mulher chamada Edna Quintana, quando se depararam com a descoberta. O que chamou a atenção dos policiais foi que o esqueleto encontrado estava usando roupas de ciclismo. Junto à ossada, havia um catéter de quimioterapia, um dispositivo implantável que Suzanne Morphew usava para tratar o câncer, e só retiraria em outubro de 2020. Em 27 de setembro, um exame forense preliminar confirmou através de registros dentários que era mesmo Suzanne. As filhas de Suzanne organizaram uma missa, mesmo sem o sepultamento de seus restos mortais. Mas 3 dias antes da missa acontecer, o resultado do teste toxicológico saiu, e com ele veio uma conclusão chocante. A análise química dos ossos de Suzanne mostraram traços significativos de um sedativo químico conhecido como BEN, uma combinação de substâncias extremamente fortes, usado quase que exclusivamente para tranquilizar animais de grande porte, animais selvagens de zoológico, como alces, ursos, tigres e outros. Porém, o sedativo não era fácil de adquirir. O composto era perigoso e deveria ser vendido apenas a veterinários, e eles é quem deviam usar seu critério para revendê-los a civis registrados.
Aí veio a surpresa. A única pessoa com receita para o sedativo no Colorado inteiro desde 2018 era ninguém menos que Barry Morphew. Finalmente o Estado tinha o corpo, a arma e a motivação. Um conjunto de evidências difíceis de serem contestadas. Agora, sabendo que Susan tinha sido atingida por dardos tranquilizantes e seu corpo movido durante os 3 anos em que ficou desaparecida, a promotoria apresentou uma acusação criminal contra Barry. Homicídio em primeiro grau, abuso de cadáver e outras acusações que estavam sob sigilo. Barry foi preso novamente, desta vez no Arizona, onde estava morando com a namorada. Assim que soube da presença de tranquilizantes nos restos mortais de Suzanne, a namorada terminou seu relacionamento de quase 4 anos com Barry. Mallory e Macy não estavam próximas do local onde o pai estava preso para poder visitá-lo, como elas tinham feito da primeira vez. Elas tinham comprado, há menos de uma semana, um apartamento na ilha de Marco Island, na Flórida, um local que a mãe adorava. De fato, Marco Island tinha sido o último lugar que elas, o pai e a mãe visitaram nas últimas férias em família. Um local que ficava a 4 horas de voo de distância, de onde o pai estava preso. Acusado de assassinar a mãe. O julgamento de Barry Morphew está marcado para começar em 13 de outubro de 2026. Esse caso emblemático envolve traição, desaparecimento e uma mãe que supostamente foi caçada como um animal, no Dia das Mães, pelo próprio marido.